Olá, turma! Nessa videoaula nós iremos estudar sobre a farmacologia do sistema nervoso central, conhecendo os antiparkinsonianos, que são medicamentos utilizados para o tratamento aí da doença de Parkinson. Só que antes disso, é importante a gente relembrar um pouco sobre a neurotransmissão dopaminérgica, porque é a dopamina que é o neurotransmissor envolvido aí com esse tipo de problemática. A dopamina é um neurotransmissor catecolamínico, então possui aquele grupo catecol na sua estrutura química e é formado através aí de um precursor, que seria a tirosina, e a maior parte dessa tirosina é obtida diretamente da nossa dieta e uma pequena porção pode ser sintetizada lá na região do fígado a partir da fenilalanina. Nesse processo de biossíntese de catecolaminas que nós já estudamos dentro da farmacologia do sistema nervoso autônomo, nós temos inicialmente aqui a tirosina, sofrendo a ação da enzima tirosina hidroxilase, utilizando aí alguns cofatores, e é interessante observar que essa é a etapa limitante para a formação aí das catecolaminas. Nesse caso, a tirosina hidroxilase ela converte essa tirosina e esses outros cofatores em L-dopa, que é também chamada de levodopa. Em seguida, a enzima aminoácidos aromáticos descarboxilase converte essa L-dopa aí em dopamina. E a dopamina é colocada dentro das vesículas, utilizando um contratransporte com próton. Isso aqui é o que acontece em neurônios dopaminérgicos. Lembrando que se a gente tiver um neurônio adrenérgico, dentro da vesícula a gente vai ter a expressão da dopamina beta-hidroxilase, que vai converter a dopamina em noradrenalina. Se a gente tiver lá naquela região das células cromafins, a gente vai ter ainda a enzima feniletonolamina N-metiltransferase, convertendo essa norepinefrina em epinefrina, também chamada de adrenalina. Então, o que é que vai modificar em relação à formação de um tipo de catecolamina e outro? A expressão dessas enzimas. Qual é o neurônio que a gente está? Quais vão ser as enzimas que vão ser expressas nesses locais? Então, pensando no neurônio dopaminérgico, a gente vai ter nessa região armazenamento de dopamina, liberação de dopamina, processo de recaptação de dopamina e também inativação através aí de processos metabólicos. O que a gente pode observar nessa imagem, onde nós estamos vendo um terminal pré-sináptico, uma fenda sináptica e uma célula pós-sináptica. Observem aqui, inicialmente a gente tem a entrada dessa tirosina utilizando um cotransportador com sódio, tá? E aí essa tirosina é colocada para dentro desse terminal pré-sináptico. Ela sofre ação da tirosina hidroxilase, é convertida aqui em dopa. A dopa ela vai sofrer ação da aminoácidos aromáticos descarboxilase e é convertida em dopamina. E essa dopamina é colocada para dentro dessas vesículas, através de um transportador vesicular de monoaminas, aqui do subtipo 2, que utiliza aí um contratransporte com próton. Nessa região aqui também a gente tem bombas de próton que geram um acúmulo de próton dentro dessa vesícula. Quando chegar a um potencial de ação, uma despolarização, né, que promove entrada de sódio, de cálcio, de cargas positivas, a gente vai ter aqui, ó, a liberação dessas vesículas contendo a dopamina, então a gente tem a exocitose aqui dessa dopamina na fenda sináptica. Quando isso acontece, pessoal, a dopamina ela pode ir para vários locais. Ela pode ser recaptada e voltar para dentro desse terminal pré-sináptico através de um transportador aí de dopamina, e aí ela volta para essa região do terminal pré-sináptico, onde ela pode ser metabolizada por enzimas, como a monoaminoxidase, a catecol-metiltransferase, a aldeído desidrogenase, levando à formação de intermediários e depois do ácido homovanílico que ele sai aí na nossa urina. Além disso, o que a dopamina pode fazer? Pode se ligar em receptores da família D2, presentes aqui no terminal pré-sináptico, que são receptores aí acoplados a proteínas GI e GO, levando a uma diminuição da isocitose de mais vesículas contendo esse neurotransmissor. Além disso, ela pode ser captada nessa célula pós-sináptica, sofrer ação enzimática também de Conte, de MAL, de aldeído desidrogenase e formar esse ácido homovanílico. Ou pode se ligar a receptores tanto da família D1 como da família D2 na célula pós-sináptica. E aí a resposta que vai acontecer vai depender de qual é o receptor que foi ativado, qual é o local que isso está acontecendo. Então, dessa forma, a gente observou processos de armazenamento, liberação, recaptação e inativação dessa dopamina.
O metabolismo da dopamina pode ser feito aí através de reações com a monoaminoxidase. Aí a gente tem a MAO-A, expressa tanto no sistema nervoso central quanto na periferia. E a gente também tem a MAO-B, expressa principalmente aqui, ó, na região do sistema nervoso central. É quem faz a maior parte do metabolismo dessa dopamina. Cerca de 80% do metabolismo da dopamina no sistema nervoso central é feito aqui pela MAO-B. Por que é importante a gente conhecer essa diferença entre localização e perfil de metabolismo dessas monoaminoxidases? Porque isso vai ter mudanças aí quando a gente pensar em aplicações terapêuticas. Além disso, a gente também tem a catecol-O-metiltransferase, muito importante nesse processo de metabolismo da dopamina. Ela é muito expressa no cérebro, fígado, nos rins e no coração. Então, a gente tem aqui a dopamina, neurotransmissor, sofrendo ação. São uma cascata de reações, tá? Então, ou da catecol-metiltransferase, ou da monoaminoxidase, sendo convertido em metabólitos intermediários, e depois sofrendo ação novamente dessas enzimas, levando à formação desse ácido homovanílico, que é o principal metabólito aí dessa catecolamina, que é excretado na nossa urina. Em relação aos receptores da dopamina, eles estão divididos em famílias. Nós temos a família D1 e a família D2. A família D1 é composta pelo receptor D1 e o receptor D5, então são as laterais. E a família D2 é formada pelos receptores que estão no meio, então D2, D3 e D4. Então eu tenho receptores da dopamina D1, D2, D3, D4, D5. As pontas são a família D1, receptor D1 e D5, e o meio, né, D2, D3 e D4, são aí pertencentes à família D2. Ah, professor, o que é que modifica em relação a essas famílias? Os receptores da família D1, eles acoplam uma proteína GS. Então, a gente vai observar, quando tiver a sua ativação, um aumento na concentração de AMP cíclico, ativação de PKA. Se a gente está em neurônio, essa PKA vai fosforilar canais de cálcio dependentes de voltagem, levando a efeitos excitatórios. A gente tem aqui localizações distintas, tá, para esses receptores também. Os membros da família D2, eles acoplam a proteína GI. Então, diminui a concentração aí de AMP cíclico no interior da célula, aumentam as correntes de potássio, diminuem as correntes de cálcio disparadas por voltagem. Se a gente pensar em questão de localização, existem muitas diferenças estruturais, mas os receptores dopaminérgicos estão expressos aí em boa parte do nosso sistema nervoso central. Aí o que vai variar seria qual é o tipo de receptor que está em cada local. Então, a gente teria expressão de receptores dopaminérgicos no córtex cerebral, importante aí para a nossa meta, né, para a nossa parte mais racional. Núcleo caudado e putamen são o que a gente chama aí coletivamente de estriado, tá? O caudado e o putamen, eles formam a região aí do estriado, do corpo estriado. A gente tem o núcleo accumbens, que está presente no nosso sistema límbico, tonsilas do cerebelo, tubérculo olfatório, hipocampo, né, que a gente lembra lá da fisiologia, que está envolvido com o processo de memória, o hipotálamo, a área tegumentar ventral, que também faz parte daquele nosso sistema de recompensa, e a substância negra, que a gente observa aqui. Substância negra é extremamente importante dentro da farmacologia dos antiparkinsonianos. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Então, observe que nós temos nessa região aqui do estriado e da substância negra, muita expressão de receptores do tipo D1 e do tipo D2. A gente tem expressão dos outros receptores em outras regiões, no hipocampo aqui, na região do tubérculo olfatório, do hipotálamo, região de córtex cerebral, de hipocampo também. Então, é interessante a gente observar que temos uma ampla distribuição desses receptores dopaminérgicos. E é o conhecimento das vias centrais dopaminérgicas que nos fez avançar nesses estudos de fármacos antiparkinsonianos e também nos fármacos antipsicóticos. Quais seriam essas vias centrais dopaminérgicas? A gente tem o sistema nigroestriatal, tá? Essa parte está extremamente envolvida na estimulação do movimento intencional. Ela sai da substância negra com direção ao estriado, aquele núcleo caudado e o putame. Por isso que a gente chama de nigroestriatal, da substância negra ao estriado. É aonde a gente tem a maior parte da dopamina no nosso cérebro,
Então, cerca de 80% da dopamina aqui na região cerebral vai estar nessa via, vai estar trabalhando nessa via. Por isso que a dopamina é um neurotransmissor extremamente importante para a movimentação. Uma degeneração nesse sistema nigroestriatal está associado com o surgimento da doença de Parkinson. Já esse outro sistema, que ele parte aqui da área tegumentar ventral, né, a área dos corpos celulares dopaminérgicos no mesencéfalo, e vai em direção a essa região aqui de córtex cerebral, é extremamente envolvido com o nosso pensamento orientado para metas, com nossa motivação, a própria regulação de afeto é importante, e também o nosso reforço positivo, aquela questão da gente querer mais, né? Alguma coisa, se sentir bem. E é interessante a gente observar que quando a gente tem falhas nesse sistema que parte da área tegumentar ventral com direção ao córtex cerebral, aí a gente vai observar o desenvolvimento da esquizofrenia, que é um tipo de alteração onde a pessoa perde essa motivação, ela perde esse sentido de ter metas, tem um embotamento afetivo, né, uma diminuição de expressão de emoções. Isso a gente vai estudar em outra aula. Uma outra via interessante aí dopaminérgica é essa via tuberoinfundibular. Ela conecta aqui, basicamente, a eminência média da região do hipotálamo com a adenohipófise, então vai estar bastante envolvida aí com o nosso sistema endócrino. E nesse local, a dopamina que é liberada, ela passa pelaquela circulação porta, chegando até a adenohipófise, tá? E inibe a liberação de prolactina pelos lactotróficos da hipófise. Então, a gente precisa fazer essa relação. Quando a gente tem muita dopamina, tem baixa prolactina sendo liberada. E lembram daquele mecanismo lá de sucção do bebê durante o processo de amamentação? Esse processo de sucção do bebê durante a amamentação faz com que a gente diminua essa liberação de dopamina e, consequentemente, estimule essa liberação de prolactina pelos lactotróficos da hipófise, mantendo assim a produção de leite. E a outra área, que seria justamente essa região da área postrema, que fica ali no assoalho do quarto ventrículo, tem uma quantidade modesta de neurônios dopaminérgicos. Tem uma grande expressão de receptores D2, e quando a dopamina estimula esses receptores aqui D2, ativa os centros do vômito. É por isso que durante o estudo da farmacologia dos antieméticos, vocês vão observar o uso aí, o emprego terapêutico de fármacos que são antagonistas da dopamina, uma vez que a dopamina atua estimulando o vômito, né, que seria o processo de êmese. Observando essas projeções dopaminéticas, a gente tem da substância negra o estriado, controle motor, cerca de 80% da dopamina fica nesse controle motor. Efeitos comportamentais nessa região que vai aqui da área tegumentar ventral em direção a outras regiões, como o núcleo accumbens e o córtex frontal. A gente chama isso de via mesocortical e via mesolímbica. Mesolímbica em direção ao núcleo accumbens e mesocortical em direção a córtex. E a gente tem aqui o controle endócrino acontecendo nessa via tuberoinfundibular. E com base na observação de que a dopamina ela atua em diferentes vias, a gente pode pensar que quando a gente interfere na quantidade de dopamina, a gente vai estar mexendo em todas elas. Por isso que vão surgir alguns efeitos colaterais aí associados com os medicamentos que nós vamos conhecer nessa aula de antiparkinsonianos e também de antipsicóticos. Quando a gente fala em doença de Parkinson, o que geralmente vem na cabeça das pessoas é aquela pessoa com os tremores, principalmente nas mãos. Pensando historicamente, essa doença de Parkinson recebeu esse nome devido às suas características terem sido descritas primeiramente por James Parkinson em 1817, que descreveu essa situação aí como uma paralisia agitante. O James Parkinson era um médico e farmacêutico inglês que passou a observar várias pessoas que desenvolviam esse tipo aí de paralisia, que ele chamou de paralisia agitante, tá? Então ele escreveu essas características aí, todos os quadros que ele observava, pessoas geralmente mais idosas, que tinham esse tipo de tremor de movimento, né? Essa questão da movimentação nas mãos, elas tinham um corpo mais curvado, elas tinham uma dificuldade na hora de andar, tudo isso foi descrito aí inicialmente por ele. Em 1861,
O Charcot, que era um neurologista francês, distinguiu essa doença de outras condições neurológicas, então as pessoas confundiam muito aí esses tipos de problemática. É um distúrbio neurodegenerativo caracterizado pela perda seletiva aqui de neurônios dopaminérgicos nessa porção, que é a porção compacta da substância negra. E isso leva a anormalidades no controle desses movimentos. É importante a gente observar esse distúrbio neurodegenerativo, ele vai acontecendo gradativamente quando começam a aparecer aquelas alterações, né? Os sinais clínicos, a pessoa já tem uma grande parte aí de destruição desses neurônios dopaminérgicos lá na parte compacta da substância negra. Geralmente, quando a pessoa morre e é feita uma necrópsia, a gente já vê uma destruição de cerca de 95% ali desses neurônios dopaminérgicos nessa região. Acomete principalmente os idosos, as cerca de 1% das pessoas que têm acima de 60 anos. Então, observando essa região da substância negra, ela recebe esse nome, pessoal, devido ao processo de oxidação que acontece ali durante o metabolismo da dopamina. E é formada a melanina que dá essa coloração característica aqui do local. Então, essa dopamina sendo liberada nesse local, ela é oxidada por processos metabólicos e gera aí a melanina que dá essa pigmentação clássica. Aqui, durante a doença de Parkinson, a gente observa lesões nos neurônios dopaminérgicos dessa região aqui. E aí, a dopamina em menor quantidade vai ser liberada, vai ter menor atuação no organismo daquele indivíduo, e isso vai levar às características dessa doença. Pensando aí nos sintomas, o que é que a pessoa vai apresentar? Bradicinesia ou acinesia é muito clássico. O que é bradicinesia? É a lentidão de movimento. Ela vai fazer um determinado movimento e os movimentos dela são muito lentos. Por exemplo, ela vai pegar um copo, esse movimento é muito lento. Ou a cinesia, que é a parada desses tipos de movimentação. Para que ela consiga fazer esse tipo de movimentação, pessoal, ela precisa se concentrar muito no movimento. Então, ela precisa ficar lá concentrada para conseguir, por exemplo, levantar um copo de água. O paciente vai apresentar rigidez muscular, resistência ao movimento passivo desses membros, tremor em repouso, que talvez seja algo que a gente mais visualiza, e a própria instabilidade postural. Então, a pessoa tem a dificuldade de dar as próprias passadas da movimentação. Por quê? Porque às vezes ela está fazendo o movimento e entra na rigidez muscular. E aí ela não consegue finalizar esse movimento. Uma das coisas mais perigosas é justamente essa questão das quedas que podem acontecer quando essas pessoas estão caminhando, devido a ela iniciar o movimento, entrar em rigidez e não conseguir finalizar. E esses tremores aqui em repouso são bastante característicos, principalmente nas mãos. Isso é o que é conhecido mais classicamente, mas existem outras coisas que também são observadas. As alterações de micrografia são muito comuns. Aqui é a escrita de um paciente, né, com a doença de Parkinson. É um momento inicial aqui do curso dessa doença. E aqui embaixo, já quando já tinha um agravamento, a própria micrografia ela é modificada. A postura curvada que vai acontecendo, as alterações na fala, fica mais difícil falar, né, já que a gente precisa aí de movimentação muscular, dificuldades de equilíbrio, a pessoa tem uma tendência a cair quando se movimenta, constipação intestinal, a gente vai observar que existe um balanço entre dopamina e acetilcolina, então aqui seria a acetilcolina levando a esse quadro de constipação intestinal, também de incontinência urinária, aí efeitos da acetilcolina. Quando a gente pensa na doença de Parkinson, ela pode ser classificada como primária ou idiopática, que é a doença de Parkinson em si, tá? E existem possivelmente causas genéticas, causas ambientais que podem estar associadas com o desenvolvimento da doença de Parkinson. A gente vai ver mais para frente algumas teorias associadas aí com o que é que pode estar acontecendo molecularmente para desencadear essa doença. E existe a secundária ou adquirida. Nesse caso aqui, esse tipo de alteração que vai levar ao desenvolvimento de parkinsonismo, de alguns sintomas parkinsonianos, são causados por infecções ou são causados pela utilização de alguns medicamentos, como os próprios antipsicóticos. Os antipsicóticos eles podem levar a sintomas parkinsonianos. Um trauma naquela região e também o tumor naquela região.
Essas causas aqui secundárias ou adquiridas, pessoal, são refratárias aos tratamentos com os antiparkinsonianos que a gente tem no mercado. Por quê? Porque, na verdade, esses sintomas parkinsonianos estão sendo causados por outra coisa. Então, a gente precisa, inicialmente, conseguir tratar isso daqui, e aí os sintomas parkinsonianos vão sumir. Então, tem que tratar a infecção, tem que modificar o medicamento, tem que verificar o que aconteceu naquela região de trauma, tem que remover aquele tipo de tumor. Dessa forma, a gente consegue tirar os sintomas parkinsonianos que são desenvolvidos naquele indivíduo. Quando a gente pensa nos aspectos moleculares, existem algumas alternativas aí associadas com esse desenvolvimento da doença de Parkinson. Mas antes disso, vamos olhar para esse lado aqui, esquerdo desse neurônio, onde a gente teria um neurônio dopaminérgico em um estado normal. Temos aqui tirosina sendo convertida em levodopa pela tirosina hidroxilase, sofrendo ação da dopa descarboxilase, que é aminoácidos aromáticos descarboxilase, sendo convertida em dopamina, sendo colocada dentro da vesícula e a exocitose para atuar em seus receptores da família D1 ou da família D2. Entretanto, existem algumas mutações que foram associadas com esse desenvolvimento da doença de Parkinson. Uma dessas coisas é que levaria a uma degeneração desses neurônios dopaminérgicos naquela região da substância negra, né, da parte compacta, é o processo aí de formação de espécies reativas de oxigênio. Durante o metabolismo da dopamina, a gente forma essas espécies reativas de oxigênio que induzem o processo de apoptose. Temos uma proteína chamada de parquina, que ela dificulta essa formação de espécies reativas de oxigênio nos neurônios. Entretanto, algumas pessoas apresentam mutação genética que inibe essa proteína parquina. Então, a proteína parquina não vai funcionar e dessa forma a gente tem um aumento na formação dessas espécies reativas de oxigênio. Outra coisa, pessoal, é a mudança genética aqui, uma mutação genética que pode acontecer nessa proteína chamada de alfa-sinucleína. Essa proteína alfa-sinucleína, ela quando é ubiquitinada aqui, né, ela é encaminhada para os proteassomas para ser degradadas. Puxem lá da biologia celular, quando vocês estudam esse processo, né, de ubiquitinização, quando a gente coloca uma ubiquitina em uma proteína, porque ela já não está mais legal e a gente precisa degradá-la. A gente encaminha para o proteassoma para fazer esse tipo de degradação. Entretanto, essas pessoas, elas têm mutações genéticas nessa proteína, que faz com que essas pessoas não consigam degradar a alfa-sinucleína ubiquitinada na região de proteassoma. Então, essas pessoas vão acumulando a proteína alfa-sinucleína ali naquele terminal sináptico, não consegue degradar. E aí formam agregados. Esses agregados aqui vão ser chamados de corpos de Levy ou corpúsculos de Levy. São esses agregados proteicos resistentes à degradação, que seriam os corpos de Levy ou corpúsculos de Levy. E eles estimulam justamente aqui, ó, o processo de estresse oxidativo. Eles são susceptíveis ao estresse oxidativo. Então, quanto mais corpúsculos de Levy formado, maiores locais para a gente ter o estresse oxidativo acontecendo. Quanto maior o estresse oxidativo acontecendo, mais destruição neuronal a gente vai ter. Além disso, algumas pessoas apresentam mutações nesse gene, LRRK2, o que leva a um aumento nessa formação dos agregados aí dos corpos de Levy, estimulando cada vez mais a degradação daqueles neurônios dopaminérgicos. E isso acontece naquela região da parte compacta da substância negra. Para a gente entender qual é a implicação da dopamina nesses sintomas que a gente observou do Parkinson, a gente precisa relembrar aqui sobre as interconexões que a gente tem dos gânglios da base. Puxar da fisiologia o que é que a gente estuda na motricidade. Essa atuação da dopamina nas vias direta e via indireta do movimento. Antes disso, a gente vai relembrar aquela conexão que a gente tem de córtex cerebral com esses gânglios basais, núcleos da base, né? E aí a gente tem um circuito. Lembra que eu falei que para a gente estudar sistema nervoso central, a gente precisa conhecer os circuitos cerebrais. Então, a gente tem um córtex cerebral, a gente tem um corpo estriado aqui, a gente tem a substância negra, a parte compacta, substância negra, a parte reticular, globo pálido, porção interna, globo pálido, porção externa,
núcleo subtalâmico e o tálamo. E aí existem conexões nessa região que formam o que a gente estudou lá na fisiologia, as vias direta e a via indireta do movimento. Inicialmente, a gente vai conhecer todo esse caminho, devagarzinho, tá? Colocando quem são os neurotransmissores que vão atuar e o que é que a gente teria aí de ativação se a gente seguir esse caminho. Inicialmente, pessoal, a gente vai ter uma conexão de córtex cerebral com o corpo estriado. Nessa região do corpo estriado, que seria lá o putâmen, o caudado, a gente tem várias regiões, tá? Em algumas regiões a gente tem predominância de receptores D1, em outras regiões de receptores de acetilcolina e em outros locais de receptores aí D2. O que é que acontece quando o córtex ele se comunica com o corpo estriado? O córtex vai liberar glutamato, o glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então ele vai ativar o corpo estriado. Inicialmente a gente vai esquecer a dopamina, a gente vai ver o caminho normal dessa conversa, tá? O corpo estriado, pessoal, vai liberar o aminoácido GABA. Então, inicialmente a gente vai seguir a via direta do movimento. O corpo estriado, uma vez ativado, ele libera GABA. E ele libera GABA em uma projeção que segue aqui, ó, para a substância negra na parte reticular e para o globo pálido na porção interna. O GABA é um neurotransmissor inibitório. Então, essa região aqui, ela fica inibida. E se ela fica inibida, ela deixa de fazer o que ela deveria fazer. E o que é que a substância negra na parte reticular e o globo pálido na porção interna faria? Liberaria GABA na região do tálamo. Então, se estivesse ativado, essas regiões liberariam GABA na região do tálamo. O tálamo é aquele grande centro de retransmissão, né? Ele recebe um sinal e redireciona para o local correto ali cerebral. E aí, nesse caso, o tálamo estaria inibido. Mas vamos imaginar que o tálamo estivesse ativado. O que é que o tálamo faria? Ele enviaria sinais, projeções glutamatérgicas, que são excitatórias, para o córtex cerebral. Em que região? Para o córtex motor. O córtex motor estando ativado, ele manda mensagem para a nossa medula espinal, que se comunica com aqueles neurônios que vão inervar justamente o músculo esquelético e levar ao movimento. Agora vamos seguir a via completa, tá? Se o córtex cerebral ele se comunica e estimula o corpo estriado libera o GABA, que inibe essa região da substância negra na parte reticulada e também aqui o globo pálido na porção interna. Dessa forma, eles não conseguem liberar GABA para atuar no tálamo. Então, se eu não tenho GABA nessa região, inibindo o tálamo fica ativado, tá? Então, observem aquela regrinha que a gente estudou em sala. A inibição de uma inibição me dá uma ativação no próximo ponto. Então, ao inibir esse local que inibiria o tálamo vai ficar ativado. E o tálamo ativado leva à liberação de glutamato no córtex cerebral, que manda sinais para a medula espinal, para então ativar lá os músculos esqueléticos a fazer esse movimento. E é por isso que a via direta do movimento, ela estimula o movimento. Agora nós vamos conhecer a via indireta do movimento. Essa via indireta do movimento também inicia aqui com o córtex cerebral enviando esse sinal de glutamato para o corpo estriado. Só que nesse caso, o corpo estriado ele vai liberar o GABA em outra região. Ele vai liberar o GABA na região do globo pálido externo. O que é que acontece? Essa região fica inibida e ela não faz o que ela deveria fazer. O que é que essa região faz se ela tivesse ativada? O globo pálido na porção externa, quando está ativado, leva à liberação de GABA no núcleo subtalâmico. E aí inibe o núcleo subtalâmico. Se o núcleo subtalâmico não estivesse inibido, o que é que ele faria? Ele liberaria glutamato na substância negra na parte reticular e também no globo pálido na porção interna. Então, ele estimularia essa região. E o que é que essa região faz? A gente já viu que essas regiões elas liberam GABA no tálamo.
Então, se o núcleo subtalâmico estiver ativado, ele ativa a substância negra na parte reticulada e o globo pálido na porção interna, que inibem a função do tálamo. E aí o tálamo não se comunicaria com o córtex cerebral na porção lá do córtex motor. Agora vamos seguir a via que acontece quando a gente tem a ativação da via indireta do movimento. Nesse caso, pessoal, a gente vai ter o GABA inibindo o globo pálido na porção externa. O globo pálido na porção externa, pessoal, não estaria liberando o GABA e dessa forma não estaria inibindo o núcleo subtalâmico. Da mesma forma, a inibição de uma inibição me dá uma ativação no próximo ponto. Então, o globo pálido externo estando inibido, não consegue inibir o núcleo subtalâmico. Então, o núcleo subtalâmico fica ativado e joga glutamato, que é excitatório na região da substância negra na parte reticulada e do globo pálido na porção interna. Ah, professor, e agora? Nesse caso, essas porções começam a jogar o GABA no tálamo e inibir o tálamo. E dessa forma, o tálamo não conversa com o córtex motor. Por causa disso, a ativação da via indireta leva a parar o movimento. A ativação da via direta estimula o movimento e a ativação da via indireta desestimula esse movimento. Professor, o que é que tem a ver a dopamina nessa jogada? Agora a gente vai entender por que a dopamina é tão importante para a movimentação corporal. O córtex cerebral também se comunica com a substância negra na parte compacta. Nesse caso, pessoal, a gente vai observar uma projeção glutamatérgica saindo da região do córtex cerebral e chegando lá na substância negra na parte compacta, estimulando justamente a liberação de quem? De dopamina. E aí nós temos a dopamina atuando nessa região do corpo estriado, ali no putamen e no caudado. E a dopamina ela pode se ligar em receptores diferentes. Se ela se ligar nesses receptores da família B1, ela vai interferir com a via direta do movimento. Observe, ela vai atuar ativando os receptores D1. Uma vez que esses receptores D1 estão ativados, a gente vai ter ativação da via da ciclase de adenilil, aumento da formação de AMP cíclico, aumento da ativação de PKA. PKA em neurônios faz o quê? Faz fosforilação de canais de cálcio dependentes de voltagem, aí aumento de cálcio nessa região e exocitose de vesículas contendo neurotransmissores. Quem é o neurotransmissor que vai ser liberado? O GABA. Então, atuando nessa via, ela vai favorecer essa liberação de GABA, que vai atuar inibindo a substância negra na parte reticular e o globo pálido na porção interna. Dessa forma, eles não conseguem jogar o GABA no tálamo e o tálamo não fica inibido. Logo, o tálamo fica ativado e fica mandando projeções glutamatérgicas para o córtex motor, que vai ser ativado, enviar sinais para a medula espinhal e de lá para os músculos esqueléticos. Então, nesse caso, atuando na via direta, a dopamina estimula o movimento. Agora, observem que interessante. Essa dopamina também pode atuar em outras porções do corpo estriado, onde a gente tem uma grande expressão de receptores D2. Só que os receptores D2, eles acoplam a proteína GI. Nesse caso, pessoal, eles vão levar a uma inibição da via da ciclase de adenilil, menos AMP cíclico é formado, menos ativação de PK, menos cálcio dentro dessa região, menos exocitose de neurotransmissores, que seria, nesse caso, o GABA. Então, atuando em receptores D2, ela não deixa o GABA ser exocitado. Se o GABA não é jogado nessa via indireta, ele não consegue inibir o globo pálido na porção externa. E por causa disso, o globo pálido ele fica ativado. O globo pálido na porção externa ficando ativado, manda projeções GABAérgicas para o núcleo subtalâmico e inibe o núcleo subtalâmico. O núcleo subtalâmico estando inibido, não joga glutamato nessa região da substância negra no globo pálido na porção interna. Por causa disso, essa região não fica ativada e não libera GABA para o tálamo, para inibir o tálamo, né? Então, nesse caso, o tálamo não está sendo inibido. O tálamo fica ativado também, jogando o glutamato no córtex motor, que se comunica com a medula espinhal e o músculo esquelético.
Então, a dopamina atuando na via indireta, ela também favorece o movimento. E é por isso que é um neurotransmissor importante, porque ela mexe nas duas vias e pelas duas vias ela leva à movimentação. E aí, qual é a problemática na doença de Parkinson? É que a gente tem aqui a destruição desses neurônios dopaminérgicos nessa porção, da porção compacta, né, da substância negra. Com isso, a gente joga menos dopamina na região do corpo estriado. E aí a gente tem diminuição nessa inibição da região da substância negra na parte reticular e no globo pálido na porção interna. Consequentemente, essa porção ela fica muito ativada. E aí, essas porções, né? Elas começam a jogar a GABA em grande quantidade no tálamo. O tálamo fica inibido e não consegue se comunicar com o córtex motor. E é por isso que a gente tem uma baixa de movimentação quando a gente não tem a dopamina nesse circuito neuroquímico. Além disso, se a gente não tem dopamina se ligando no receptor D2, a gente não tem a inibição da liberação de GABA nessa região do globo pálido externo. Então, nessa porção, o GABA está atuando muito no globo pálido externo. Então, a gente não vai ter a inibição do globo pálido externo sobre o núcleo subtalâmico. Nesse caso, o núcleo subtalâmico fica ativado. E aí, ele, uma vez ativado, ele ativa ainda mais a substância negra na porção reticulada e o globo pálido na porção interna. Com isso, eles jogam mais GABA para a região do tálamo, inibem cada vez mais o tálamo e a gente tem uma dificuldade de fazer movimentação aí no caso da doença de Parkinson. Além da atuação da dopamina nesses circuitos aí de comunicação cortical com os gânglios da base, a gente tem os interneurônios estriatais, né? A liberação da acetilcolina, nesse caso aqui, gente, ele é fortemente inibida pela dopamina. Então, se a gente não tem a dopamina inibindo a acetilcolina nesse local, a gente vai ter uma hiperatividade colinérgica, que também pioram esses sintomas aí da doença de Parkinson. Então, se a gente pensa que o normal seria a gente ter substância negra liberando a dopamina, atuando no estriado, que levaria a uma liberação diminuída de acetilcolina. Então, a gente teria um equilíbrio aqui, porque a dopamina estaria regulando ao ar essa liberação de acetilcolina. O paciente que tem a doença de Parkinson tem menos dopamina chegando nessa região, tem uma hiperatividade aqui da acetilcolina e a acetilcolina fica em maior peso. Então, ela é jogada, liberada aí em maiores quantidades, o que pode favorecer distúrbios de movimento também. Bom, turma, dessa forma a gente finaliza essa primeira parte da nossa aula aí de antiparkinsonianos, onde a gente precisou entender um pouco da fisiologia do movimento e o papel da dopamina nesse processo para que a gente entenda um pouco da terapêutica envolvida com o tratamento da doença de Parkinson.